Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém. Boa noite e bom desfrute. Imersão ultra refinada na palavra profética, mensagem 60. José é um ramo frutífero junto à fonte. Hoje é quinta-feira, dia 18/6/2026. Ponto 1. Deus é vida. Visto que ele habita em luz inacessível, como o homem é capaz de se achegar a ele para receber essa vida? Graças a Deus, o Filho revelou o Pai, e o Filho é a palavra. É por meio da palavra que extraímos a vida divina, e ela realiza a obra de levar essa vida em mais pessoas. Assim somos frutíferos. Isso está em 1 Timóteo 6/16, João do 1 ao 4 e também o versículo 18. Vou ler Timóteo. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. João 1, do 1 ao 4 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas lhe foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ponto 2. A árvore da vida prefigura Cristo, que é a própria vida. A palavra da vida, essa vida, nos introduz na comunhão da vida. Por isso ele deseja que frutifiquemos, anunciando essa vida a outros. Todos os membros do corpo de Cristo têm essa responsabilidade. Ganhamos acesso à vida eterna para transmiti-la aos outros. Essa que é a nossa função. De modo que mais pessoas façam parte dessa comunhão da vida. Está em João 3,16, em 1 João do 1 ao 3, versículo 1 ao 3, capítulo 1 ao 3. E vou ler João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o ponto 3. Tem João também 1 ao 3, eu vou ler para os irmãos. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, que é a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual está com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a nós outros, a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Ponto 3. Cristo é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor, que a cultiva para ver o fruto. Como ramos, nossa função é frutificar, e para isso ele nos limpa. Esse processo acontece pela lavagem da água pela palavra. Por isso, não dependemos de nossa capacidade, mas do Senhor, por meio do que Ele nos fala. João 15, do 1 ao 5, e também versículos 7 e 8. Efésios 5, 26. Eu vou ler aqui
os dois versículos para os irmãos. Eu sou a videira, videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não der fruto, ele o corta, e todo que der fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vós tornareis meus discípulos. Efésios 5, 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ponto 4. Aqueles que querem ser usados por Deus precisam ganhar resiliência. Aqui o princípio espiritual há aqui um princípio espiritual. Nunca reclamar das circunstâncias. Deus quer usá-las para transformar o nosso ser natural, que está acostumado a usar a própria capacidade para alcançar os objetivos e benefícios próprios. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém. Jesus é o nosso Senhor.